Capítulo 4. A evolução da consciência abortada e a criação da rede crística. Como os lemurianos desenvolveram a consciência humana. Os seres imortais da Lemúria voaram da sua terra natal para uma pequena ilha ao norte do recém-surgido continente da Atlântida. Esperaram por muito tempo na ilha a que chamaram de Udal. Então começaram a recriar a sua ciência espiritual. Se pudessem observá-los, vocês não saberiam o que é que eles estavam fazendo. Pensariam que estavam malucos. Para descrever o que estavam fazendo, em primeiro lugar, preciso explicar mais uma coisa: a estrutura do cérebro humano. O cérebro humano é dividido em dois componentes, o lado esquerdo e o lado direito. O lado esquerdo é masculino e o lado direito é feminino, e eles estão ligados pelo corpo caloso. De acordo com Toth, essa é a natureza desses dois hemisférios. O esquerdo, o componente masculino, vê tudo de maneira absolutamente lógica, tal como é, poderão dizer. O direito, o componente feminino, está muito mais preocupado em sentir do que entender. As percepções feminina e masculina são imagens espelhadas uma da outra, como se houvesse um espelho entre elas. Se considerássemos a palavra amor escrita no componente masculino, ele haveria conforme é mostrado, Roma. Mas o feminino vê a imagem espelhada também conforme mostrado, Roma. Quando o homem observa a maneira de perceber da mulher, comenta: isso não tem lógica. Ela olha para ele e diz: onde está o sentimento? O cérebro é dividido ainda em 4 lobos por outra divisão sutil. O lado masculino do cérebro tem um componente atrás de si que reflete ou espelho da frente. Existe outra imagem espelhada atrás do lado feminino que reflete o que está na frente dele. O componente lógico masculino tem um componente totalmente experiencial atrás de si, e o componente experiencial feminino tem um componente totalmente lógico atrás de si. É como se houvesse 4 espelhos se refletindo dessas 4 maneiras possíveis. Quando observamos as geometrias posteriormente, vocês verão que a parte dianteira do cérebro masculino, o componente lógico, baseia-se no triângulo e no quadrado, em 2 dimensões, ou no tetaedro e no cubo, em 3 dimensões. A parte do cérebro feminino, o componente experiencial, baseia-se no triângulo e no pentágono, em 2 dimensões, ou no tetaedro, no icosaedro e no dodecaedro em 3 dimensões. Também existem caminhos diagonais, ligando a parte lógica dianteira esquerda à parte lógica traseira direita, e a parte experiencial dianteira direita à parte experiencial traseira esquerda. Assim, a característica refletora manifesta-se lado a lado, da frente para trás e de diagonal para diagonal. É assim que somos feitos, de acordo com Toth. A tentativa de gerar uma nova consciência na Atlântida. Quando chegou o momento certo, os Nakaus da Lemúria criaram uma representação espiritual do cérebro humano sobre a superfície da sua ilha da Atlântida. O seu propósito era gerar uma nova consciência baseada no que tinha aprendido durante a fase da Lemúria. Acreditavam que o cérebro precisava vir primeiro, antes do surgimento do corpo da nova consciência da Atlântida. Com a imagem de Toth do cérebro humano em mente, vocês podem começar a entender o sentido da ação deles. Primeiro, eles construíram um muro no meio da ilha com cerca de 12 metros de altura por 6 metros de largura, isolando um lado da ilha do outro lado. Literalmente, era preciso ir pela água para chegar do outro lado. Depois, eles posicionaram um muro menor a 90 graus do primeiro muro, dividindo a ilha em 4 partes.
Então, metade daquelas 1000 pessoas que eram da escola de mistérios de Nakao passou para um lado e metade permaneceu no outro, dependendo da sua natureza. Isso poderia significar que todas as mulheres permaneceram de um lado e todos os homens foram para o outro lado. Mas conforme eu entendo, o lado para onde a pessoa ia não dependia do corpo físico, mas da sua dependência de um lado do cérebro ou do outro. Dessa maneira, aproximadamente metade tornou-se o componente masculino do cérebro e a outra metade tornou-se o componente feminino. Eles passaram milhares de anos nesse estado físico até que acreditaram estar prontos para a etapa seguinte. 3 pessoas foram escolhidas para representar o corpo caloso, a parte do cérebro que faz a ligação entre os hemisférios esquerdo e direito. O pai de Tote, Tomé, foi uma dessas pessoas. Ele e 2 outras pessoas eram as únicas que tinham permissão de ir a qualquer lugar da ilha. Sobre outros aspectos, os 2 lados precisavam permanecer completamente separados um do outro. Então, os 3 começaram a alinhar as suas energias, pensamentos, sentimentos e todos os aspectos humanos em um cérebro humano integrado, não com células humanas, mas com corpos humanos. O passo seguinte foi projetar sobre a superfície da Atlântida a forma da árvore da vida. Eles usaram a forma com 12 círculos ao invés de 10, mas o 11º e o 12º círculo ficavam fora da ilha principal. Um dos pontos ficava em Udao e um caía sobre a água ao sul. Assim, haviam 10 componentes na ilha principal, que é a configuração com que estamos familiarizados. Embora ela se estendesse por centenas de quilômetros sobre a superfície dessa ilha, eles a projetaram com a precisão ao nível do próprio átomo, de acordo com Tote. Há uma indicação de que até mesmo as esferas da árvore da vida foram usadas para designar o tamanho e a forma das cidades da Atlântida. Platão diz no seu livro Critias que a cidade principal da Atlântida era feita de 3 anéis de terra separados por água. Ele também diz que a cidade era construída com pedras vermelhas, pretas e brancas. A última afirmação fará sentido assim que falarmos sobre a Grande Pirâmide. Os filhos da Lemúria são convocados. De repente, um único dia, o cérebro da Atlântida, a escola de mistérios de Nakao, ganhou vida dentro da árvore da vida sobre a superfície da Atlântida. Isso criou vórtices de energia girando em cada um dos círculos sobre a árvore da vida. Depois que os vórtices foram estabelecidos, então o cérebro da Atlântida convocou psicamente os filhos da Lemúria. Milhões e milhões de lemurianos que na época tinham se estabelecido ao longo da costa ocidental da América do Norte e da América do Sul e em outros lugares começaram a ser atraídos para a Atlântida. Teve início uma grande migração e as pessoas comuns da Lemúria afundada começaram a dirigir-se para a Atlântida. Lembrem-se, eram seres com predominância do hemisfério cerebral direito feminino e a comunicação espiritual era fácil. Entretanto, o corpo de consciência lemuriano chegara apenas à idade de 12 anos como consciência planetária. Era uma criança e alguns dos seus centros ainda não estavam funcionando. Eles tinham trabalhado com aquelas energias e dominavam apenas 8 das 10. Assim, cada migrante lemuriano foi atraído para um desses 8 centros da Atlântida, dependendo da natureza da pessoa. Ali, eles se instalaram e começaram a construir cidades. Aquilo deixou 2 vórtices sem ninguém, nenhuma única pessoa para usá-los. Esses 2 vórtices atraíram a vida para si, e na vida não se pode simplesmente ter um espaço vazio. A vida encontra um meio de preenchê-lo. Por exemplo,
Se estiverem dirigindo por uma estrada atrás de outro carro e ficarem longe demais dele, alguém vai entrar nesse espaço, certo? Se deixarem um espaço vazio, a vida entra nele e o preenche. Isso foi exatamente o que aconteceu na Atlântida. Embora os lemurianos tenham se estabelecido em apenas 8 das áreas dos vórtices, os registros maias afirmam claramente que haviam 10 cidades na Atlântida quando ela afundou. Na verdade, podem ver esses registros no documento troano, que atualmente se encontra no Museu Britânico. Estima-se que esse documento exista há pelo menos 3,5 mil anos, e ele explica em detalhes o afundamento da Atlântida. É maia e contém um relato autêntico do cataclismo. De acordo com Le Plongeon, o historiador francês que o traduziu, eis o que ele diz. No 11º Molouk do mês Zak do ano 6 Can, ocorreram terríveis terremotos que continuaram sem interrupção até o 13º Shin. O país das colinas de Mud, a terra de Mu, foi sacrificado, sendo sublevado 2 vezes. Ele desapareceu subitamente durante uma noite, a enseada continuamente sacudida por forças vulcânicas. Por serem confinadas, essas forças fizeram com que a terra afundasse e emergisse diversas vezes em vários lugares. Por fim, a superfície desapareceu e 10 países foram feitos em pedaços e estraçalhados, incapazes de resistir à força das convulsões. Eles afundaram com seus 64 milhões de habitantes. Os 10 países mencionados referem-se aos 10 pontos da árvore da vida. Se virem esse documento, ele mostra uma cidade extremamente sofisticada, com vulcões em erupções dentro dela e em toda a sua volta, pirâmides e tudo mais sendo destruído, e as pessoas entrando em barcos e tentando escapar. Ele descreve um incidente na linguagem maia, que usa imagens. A evolução abortada. Dois vórtices vazios atraíram raças extraterrestres. Para preencher aqueles 2 vórtices vazios, de acordo com Toth, 2 raças extraterrestres se apresentaram, não uma, mas 2 raças completamente diferentes. A primeira raça era dos hebreus, que veio do nosso futuro. Toth diz que eles vieram de fora do planeta, mas não sei especificamente de onde. Os hebreus eram uma espécie do tipo de uma criança que passou para o 5º grau e ainda não conseguiu passar de ano e precisava cursá-lo de novo. Eles não passaram para o nível seguinte da evolução, então precisavam repetir de ano. Em outras palavras, eles eram como uma criança que ainda não tivesse aprendido matemática. Eles sabiam uma porção de coisas que não conhecíamos ainda. Receberam permissão legal do Comando Galáctico para ingressar no nosso caminho evolutivo naquela época. Eles trouxeram consigo, de acordo com Toth, muitos conceitos e ideias de que não tínhamos a menor noção ainda, porque não tínhamos entrado naqueles níveis de consciência. Essa interação realmente beneficiou a nossa evolução, creio eu. Não houve nenhum problema com a vida e estabelecimento deles na Terra. Provavelmente não haveria nenhum problema se apenas essa raça tivesse vindo para cá. A outra raça que se apresentou na ocasião causou grandes problemas. Esses seres vieram do planeta Marte, nosso vizinho. Sei que isso pode parecer estranho, mas pareceu ainda mais estranho quando comentei a respeito disso em 1985, antes que pessoas como Richard Hoagland começassem a falar. Tornou-se evidente, por causa da situação que se desenvolveu no mundo, que essa mesma raça ainda cause problemas de grandes proporções. O governo secreto e os trilionários do mundo são de origem marciana, ou têm a maioria de genes marcianos e pouco ou nenhum corpo emocional sensível.
Marte depois da rebelião de Lúcifer. De acordo com Toth, Marte se parecia muito com a Terra, há pouco menos de 1 milhão de anos. Era um planeta lindo, tinha oceanos, água, árvores e era simplesmente um lugar fantástico. Mas aconteceu uma coisa com eles, e isso teve a ver com a antiga rebelião de Lúcifer. Desde o mais remoto começo deste experimento em que nos encontramos, e toda a criação de Deus é um experimento, experimentos semelhantes à rebelião de Lúcifer, se quiserem chamá-los de rebeliões, foram realizados 4 vezes. Em outras palavras, 3 outros seres além de Lúcifer tentaram fazer a mesma coisa, e a cada vez o resultado foi o mais completo caos em todo o universo. Mais de 1 milhão de anos atrás, os marcianos tinham se aliado à terceira rebelião, a terceira vez que uma forma de vida decidiu tentar o seu experimento. E o experimento fracassou radicalmente. Planetas em toda parte foram destruídos e Marte foi um deles. A forma de vida tentou criar uma realidade separada de Deus, que é a mesma coisa que está acontecendo agora. Em outras palavras, uma parte de vida tentou se separar de todas as outras formas de vida e criar a sua própria realidade independente. Uma vez que todos somos deuses de qualquer maneira, não há problema quanto a isso. Pode-se fazer isso. A única coisa é que até agora isso nunca funcionou. Não obstante, eles tentaram de novo. Quando alguém tenta separar-se de Deus, rompe a ligação de amor com a realidade. Assim, quando os marcianos e muitos outros criaram uma realidade separada, eles cortaram a ligação de amor, desconectaram o corpo emocional e, ao fazer isso, tornaram-se puramente masculinos, com pouco ou nenhum aspecto feminino em si. Eles eram seres puramente lógicos, sem nenhuma emoção, assim como o Sr. Spock, de Jornada nas Estrelas. Eles eram pura lógica. O que aconteceu em Marte e em milhares e milhares de outros lugares foi que eles terminaram lutando o tempo todo porque não tinham compaixão nem amor. Marte tornou-se um campo de batalha, onde as lutas se sucediam intermitavelmente até que finalmente ficou claro que Marte não sobreviveria. Finalmente, eles explodiram a própria atmosfera e destruíram a superfície do planeta. Antes de Marte ser destruído, eles construíram imensas pirâmides tetaédricas que vocês verão em fotografias no 2º volume. Então, eles construíram pirâmides de 3, 4 e 5 lados, até finalmente construírem um complexo que foi capaz de criar uma Merkaba sintética. Vejam, é possível ter um veículo de espaço-tempo que se pareça com uma nave espacial, ou é possível ter outras estruturas que fazem a mesma coisa. Eles construíram uma estrutura com a qual eram capazes de ver adiante para trás do tempo e no espaço a distâncias e períodos de tempos enormes. Um pequeno grupo de marcianos tentou sair de Marte antes que o planeta fosse destruído. Então se transladaram para o futuro e encontraram um lugar perfeito para restabelecer-se antes de Marte ser destruído. Esse lugar foi a Terra, mas isso aconteceu há 1000 anos atrás no nosso passado. Eles viram um pequeno vórtice localizado na Atlântida sem ninguém que o ocupasse. Eles não pediram permissão. Por fazerem parte da rebelião, não passaram pelo procedimento normal. Infelizmente, disseram, tudo bem, vamos fazê-lo. Eles entraram direto naquele vórtice e, com isso, passaram a participar da nossa trajetória evolutiva. Os marcianos violam a consciência da criança humana e tomam o poder. Foram apenas alguns milhares desses marcianos que realmente usaram a máquina ou construção de consciência, tempo, espaço, dimensão.
A primeira coisa que fizeram imediatamente depois de chegar aqui na Terra foi tentar assumir o controle da Atlântida. Queriam declarar guerra e assumir o comando. Entretanto, eles estavam vulneráveis por causa do seu número reduzido e talvez por outras razões, então não puderam fazer isso. Finalmente, acabaram sendo subjugados pelos Atlantes Lemurianos. Fomos capazes de impedi-los de nos conquistar, mas não conseguimos mandá-los de volta. Na época em que isso aconteceu no nosso caminho evolutivo, estávamos em torno da idade de uma garota de 14 anos. Então, o que tínhamos aqui era semelhante a uma garota de 14 anos de idade sendo assediada por um homem muito mais velho, um homem de uns 60 ou 70 anos de idade que simplesmente se impôs à força sobre ela. Em outras palavras, foi um estupro. Fomos estuprados. Não tínhamos escolhas. Os marcianos simplesmente apareceram e disseram: gostem ou não, estamos aqui. Eles não se importavam com o que pensávamos ou sentíamos quanto a isso. Realmente não foi diferente com o que se fez na América contra os índios nativos. Depois de terminado o conflito inicial, foi decidido que os marcianos tentariam entender esse lado feminino que lhes faltava. Esse sentimento emocional de que eles não tinham absolutamente nada. As coisas, mais ou menos, se assentaram por um longo período, mas os marcianos lentamente começaram a implementar a sua tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo, sobre a qual os lemurianos não conheciam nada. Tudo que os lemurianos conheciam era a tecnologia do hemisfério cerebral direito, sobre a qual sabemos muito pouco hoje. Máquinas psicotrônicas, varetas de radiestesia e outras coisas desse tipo são tecnologias do hemisfério cerebral direito. Muitas das tecnologias femininas do hemisfério cerebral direito os surpreenderiam se vocês vissem em ação. Vocês podem fazer absolutamente tudo o que puderem imaginar com a tecnologia do hemisfério cerebral direito, assim como podem com a tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo, se elas forem usadas no seu pleno potencial. Mas na ocasião nós realmente não precisávamos nem de uma nem de outra. Esse é o grande segredo de que nos esquecemos. Os marcianos continuaram produzindo aquelas invenções do hemisfério cerebral esquerdo, uma após a outra, até que finalmente mudaram a polaridade do nosso caminho evolutivo, porque começavam a ver através do hemisfério cerebral esquerdo e mudamos do feminino para o masculino. Mudamos a natureza de quem éramos. Os marcianos obtiveram o controle parte por parte, até que finalmente controlaram tudo sem uma batalha. Eles tinham todo o dinheiro e todo o poder. A animosidade entre os marcianos e os lemurianos, e inclui os hebreus ao lado dos lemurianos, nunca desapareceu, nem mesmo até o fim derradeiro da Atlântida. Eles se odiavam. Os lemurianos, o aspecto feminino era basicamente humilhado e tratado como inferior. Não era uma situação muito agradável, era um casamento de que o componente feminino não gostava. Mas não acho que os homens marcianos realmente se importassem se elas gostavam ou não. Isso perdurou por um longo período de tempo, até aproximadamente 26 mil anos atrás, quando a fase seguinte começou vagarosamente. Uma mudança secundária dos polos e o debate subsequente. Foi cerca de 26 mil anos atrás que tivemos outra mudança secundária dos polos e uma pequena alteração na nossa consciência. Essa mudança dos polos aconteceu no mesmo ponto do movimento polar chamado de precessão dos equinócios, a que retomamos agora. Não foi grande coisa, embora tenha sido registrado pela ciência. Essas duas pequenas ovais sobre o ciclo são onde essa mudança sempre acontece.
Na ocasião dessa mudança dos polos, uma parte da Atlântida, provavelmente cerca de 2.000 quilômetros quadrados, afundou no oceano. Isso causou um tremendo medo na Atlântida, porque pensaram que perderiam todo o continente, assim como acontecera com a Lemúria. Nessa época, havia perdido grande parte da capacidade de ver o futuro. Ficaram tremendo nas bases por muito tempo, simplesmente porque não sabiam com certeza o que aconteceria. Ainda sentiam medo uma centena de anos depois. Depois, pouco a pouco, o medo começou a passar. Foram precisos mais de 200 anos para que sentissem seguros outra vez. A Atlântida encontrava-se um pouco além da pequena oval em A, quando finalmente os seus habitantes relaxaram e passou o medo das mudanças na Terra. Mas as lembranças continuavam presentes. Eles seguiram bem por uns tempos. Então, de repente, aproximadamente 13.000 a 16.000 anos atrás, um cometa se aproximou da Terra. Quando esse cometa ainda se encontrava longe no espaço, os atlantes já sabiam sobre ele porque eram mais avançados tecnologicamente do que somos agora. Então observaram a sua aproximação. Um grande conflito começou a ocorrer na Atlântida. Os marcianos, que eram minoria, muito embora estivessem no controle, queriam explodi-lo no céu com a sua tecnologia laser. Mas havia um enorme movimento entre a população lemuriana contra o uso da tecnologia do hemisfério cerebral esquerdo dos marcianos. O aspecto feminino disse: esse cometa segue uma ordem divina e devemos permitir que isso aconteça naturalmente. Deixa que ele atinja a Terra, é isso que espero que aconteça. É claro que os marcianos replicaram: não, vamos explodi-lo no céu. Resta-nos pouco tempo e todos seremos mortos. Depois de muita discussão, os marcianos finalmente e relutamente concordaram em permitir que o cometa atingisse a Terra. Quando ele chegou, entrou seguindo pela atmosfera e mergulhou no Oceano Atlântico, ao lado da costa ocidental da Atlântida, próximo a onde se situava atualmente o Charleston, na Carolina do Sul, só que na época essa região estava no fundo do oceano. Os remanescentes daquela cometa encontraram-se atualmente espalhados por 4 estados. A ciência determinou definitivamente que ele atingiu a região em algum momento entre 13.000 e 16.000 anos atrás. Ainda são encontrados pedaços dele, embora a maior parte dos fragmentos estivesse em Charleston. Um dos 2 maiores pedaços atingiu o território principal da Atlântida, na sua região sudoeste. Isso deixou 2 imensos buracos no fundo do Oceano Atlântico e pode ter sido a verdadeira causa do afundamento de Atlântida. O verdadeiro afundamento não aconteceu naquela época, mas sim pelo menos várias centenas de anos depois. A decisão fatídica dos marcianos. Os pedaços do cometa que atingiram a região sudoeste da Atlântida, por sinal, justamente onde viviam os marcianos, mataram uma parte considerável da sua população. Os marcianos ressentiram-se ao máximo por terem consentido na chegada do cometa. Bem, aquilo foi humilhante e doloroso demais para eles. Esse foi o começo de uma grande perda de consciência para a Terra. O que estava para acontecer foi a semente de uma árvore amarga, a mesma árvore em que vivemos hoje. Os marcianos declararam: acabou-se. Nós nos divorciamos de vocês. Daqui para frente vamos fazer o que quisermos. Podem fazer o que quiserem, mas vamos comandar a nossa própria vida e tentar controlar o nosso próprio destino. E não vamos mais lhe dar ouvidos. Vocês conhecem essa cena. Temos visto acontecer em famílias divorciadas em todo o mundo. E quanto aos filhos? Olhem para o nosso mundo. Nós somos os filhos. Os marcianos decidiram assumir o comando da Terra, é claro.
O controle, a interface básica dos marcianos com a realidade, surgiu para atender a sua raiva. Eles começaram a criar um complexo de construções como que constituíram em Marte muito tempo atrás, para criar outra vez um Merkaba sintético. O problema era que cerca de 50 mil anos terrestres haviam se passado desde que eles haviam criado um, e eles não se lembravam exatamente sobre como fazê-los, mas eles pensavam que sabiam. Então eles construíram os prédios e começaram um experimento. Esse experimento está diretamente vinculado à cadeia de Merkabas, que começaram com os experimentos marcianos um pouco menos de 1 milhão de anos atrás. Posteriormente, um foi feito na Terra em 1913, outro em 1943, chamado Experimento Filadélfia, outro em 1983, quando o Experimento Montauk, e outro, que acredito, estão tentando fazer neste ano, em 1993, próximo à ilha de Bimini. Essas datas são janelas de tempo que se abrem e são ligadas aos harmônicos da situação. Os experimentos devem coincidir no tempo com essa janela para serem bem-sucedidos. Se os marcianos tivessem sucesso em estabelecer um Merkaba harmônico sintético, eles teriam conseguido obter o controle absoluto do planeta, se essa fosse a sua intenção. Eles teriam sido capazes de obrigar todas as pessoas do planeta a fazerem tudo o que eles quiserem, ainda que isso finalmente acabasse por significar a própria extinção deles. Nenhum ser de ordem superior colocaria esse tipo de controle sobre o outro se compreendesse verdadeiramente a realidade. Fracasso da tentativa do Merkaba marciano. Os marcianos construíram os prédios na Atlântida, montaram todo o experimento, então ligaram a chave para dar início ao fluxo de energia. Quase imediatamente eles perderam o controle do experimento, como um aborto no espaço e no tempo. O grau de destruição foi mais horrível e condenável do que eu posso descrever. Nessa realidade, praticamente não se pode cometer um erro maior do que criar um Merkaba sintético descontrolado. O que o experimento fez foi dar início a um rompimento dos níveis dimensionais inferiores da Terra, não nos superiores, mas nos inferiores. Fazendo uma analogia, o corpo humano tem membranas entre as diferentes partes, como no coração, no estômago, no fígado, nos olhos e assim por diante. Se pegarem uma faca e abrirem seu estômago, isso seria como rasgar os níveis dimensionais da Terra. Diversos aspectos são separados de outros aspectos do espírito por essas membranas e eles não devem se misturar. Vocês não devem ter sangue no seu estômago, mas nas artérias. O propósito de uma célula sanguínea é diferente de uma célula do estômago. Aqueles marcianos fizeram algo que quase matou a Terra. O desastre ambiental que estamos vivendo hoje não é nada em comparação com aquilo, embora os problemas que temos sejam um resultado direto do que fizemos muito tempo atrás. Com a compreensão certa e amor suficiente, o ambiente pode ser reparado em um único dia. No entanto, se o experimento dos marcianos tivessem continuado, teria destruído a Terra para sempre. Nunca mais seríamos capazes de usar a Terra como uma base de procriação. Os marcianos cometeram um erro muito grave. Aquele campo de Merkaba descontrolado liberou, antes de mais nada, um número enorme de espíritos infradimensionais nos planos supradimensionais na Terra. Esses espíritos foram forçados a entrar em um mundo que não compreendiam ou conheciam e estavam completamente apavorados. Eles precisavam viver, eles precisavam de um corpo, então entraram diretamente nas pessoas, centenas deles em cada pessoa da Atlântida. Os Atlantes não conseguiram impedi-los de entrar nos seus corpos. Finalmente, quase todas as pessoas do mundo estavam totalmente possuídas por esses seres de outras dimensões.
Esses espíritos eram realmente criaturas terrenas como nós, mas muito diferentes, pois não vinham deste nível dimensional. Foi uma catástrofe total, a maior catástrofe que a Terra provavelmente já testemunhou. Uma herança destrutiva, o Triângulo das Bermudas. A tentativa marciana de controlar o mundo aconteceu nas proximidades de uma das ilhas Atlantes, na região que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Existe uma construção real situada no fundo do oceano que contém 3 campos eletromagnéticos de estrelas tetaédricas rotatórias sobrepostas uma sobre a outra, criando um imenso Merkaba sintético que se estende pelo oceano pelas profundezas do espaço. Esse Merkaba está completamente descontrolado. É o chamado Triângulo das Bermudas, porque o vértice de um dos tetaedros, o que é estacionário, se projeta para fora da água na região. Os outros 2 campos são contrarrotatórios e o campo de rotação mais rápida às vezes se move no sentido horário, o que é uma condição muito perigosa. Quando dizemos sentido horário, estamos nos referindo à fonte do campo, não ao campo propriamente dito. O campo em si parece estar girando no sentido anti-horário. Vocês entenderão isso quando aprenderem mais sobre o Merkaba. Quando o campo mais rápido gira no sentido anti-horário, desde a sua fonte, está tudo bem. Mas quando o mais rápido gira no sentido horário, desde a sua fonte, é quando acontecem as distorções do tempo e do espaço. Muitos dos aviões e das embarcações que desapareceram no Triângulo das Bermudas literalmente foram para outros níveis dimensionais por causa do campo descontrolado que existe ali. Uma das causas principais da grande parte da distorção no mundo, a distorção entre os seres humanos, como guerras, problemas conjugais, perturbações emocionais e etc., é esse campo desequilibrado. Esse campo não é o único que está causando distorções na Terra. Ele está causando distorções muito, mas muito longe, nas regiões mais remotas do espaço, por causa da maneira como a realidade é construída. Essa é uma das razões pelas quais essa raça de seres chamados de cinzentos e outros seres extraterrestres de que falaremos no momento adequado estão tentando corrigir o que aconteceu aqui há muito tempo. Esse é um grande problema que se estende muito além da Terra. O que eles fizeram na Atlântida foi contra todas as leis galácticas. Foi ilegal, mas eles o fizeram de qualquer maneira. Isso será resolvido, mas não antes do ano de 2012. Não há outra coisa que os extraterrestres possam fazer enquanto isso, mas eles provavelmente continuarão tentando. Finalmente eles serão bem-sucedidos. No próximo vídeo continuaremos com a solução, uma rede de consciência crística. Os mestres ascensionados ajudam a Terra.